a pergunta dela aqui. Então, o que que é o biblicamente chamado de Espírito Santo? Primeira pergunta. Depois ela pergunta se o excesso de informações pode ter deixado Javé doente. Acho que, sei lá, informações não sei, do universo, não sei, que ele mesmo criou. Ou então, o que que deixou da Javé doente e tão raivoso com a humanidade que ele mesmo criou? Então, Vamos de trás para frente, que talvez fique mais fácil. vamos. O que é que deixou Javé tão raivoso? Uhum. Porque, entre aspas, a natureza de Javé, devido à sua doença, ele só sabe conviver com seres que o obedecem. Uhum. Um dos livros que eu lancei, que eu produzi, chama-se A Divina Colmeia, que é, entre aspas, uma análise do modo como Javé e os anjos clones que viveram no primeiro momento, nessas eras universais que o livro do Leonardo e do Rodrigo mostram. Houve um momento em que só existia o Criador caído e os clones que ele criou para obedecê-los. Como é que funciona isso aqui? É a abelha rainha e as abelhas operárias. A abelha operária tem um genoma que nem permite que uma abelha operária se sinta um indivíduo, ou seja, aquilo que Jung chamava de individuação, não acontece. Uma abelha operária não tem objetivos. O objetivo dela é servir a abelha rainha. Ela é uma extensão da abelha rainha. Isso. Uhum. Então, Javé e os clones são assim. Javé e todas as espécies que ele criou têm esse tipo de relação. Os humanos romperam com isso. Por isso que Javé ficou louco com Eva, e não foi com Adão, foi mais com Eva, porque Eva foi, de fato, a primeira figura, no sentido do contexto temporal em que isso se deu, mas antes de Eva já tinha existido Pandora, a figura da mitologia grega, que fez a primeira passagem desse tipo de modificação no genoma humano, mas isso é outra história, vamos simplificar. Então, Eva foi a figura que estragou o plano de Javé de ter criado uma nova espécie que, pelo fato de Eva ter cedido a um convite da serpente, tomou algo que não devia, no caso, comeu a maçã, é essa metáfora, e a química disso estragou o controle que Javé colocou no código neuronal que fica no âmbito interno dos nossos neurônios. Estragou-se. Por isso ele ficou com tanta raiva da raça humana e, em especial, das mulheres. É impressionante como a Bíblia é um tratado estúpido de grosseria em relação às mulheres. E tem gente que chama esse livro sagrado. Precisa ser respeitado, mas tem que ser percebido o problema. Então, a raiva vem da independência. A raiva veio da independência. É a mesma coisa que você está jogando xadrez e as peças adquirem vida e não obedecem mais a você. Você quer botar a peça aqui, a peça vai para ali. Quem melhor simboliza isso é Goethe, que é um romancista alemão, literato formidável, na sua obra Fausto, quando Fausto, tentando entender a vida, vai além da vida trivial e procura entender os mistérios da vida, e um demônio aparece para ele, Mefistófeles, e diz: Fausto, eu sou gente boa. Eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero a sua submissão. Olha, eu sou gente boa, vou lhe dar longa vida, mas eu quero a sua sujeição. Olha, eu lhe amo. Eu vou lhe dar amor, mas eu quero a sua rendição. Ou seja, esse ser, Mefistófeles, ele corrompeu o ser humano na obra de Fausto, dizendo que dá isso, mas quer isso aqui. E Eva fez exatamente o contrário disso. Tornou-se independente, criou um genoma independente. Foi a raiva de Javé. Exatamente reside nesse aspecto. Indo para o outro aspecto da pergunta, que tem a ver com... Ele fala que o excesso de informações deixou Javé doente? Foi a ausência de informações. Ele nunca conseguiu criar um nível de compreensão razoável exatamente pela ausência de elementos construtivos dessa compreensão. Ele é extremamente limitado. E há uma outra pergunta aí também dela. E a outra, ela pergunta o que é o chamado, né, biblicamente chamado de Espírito Santo. O que seria? É uma invenção do Concílio de Nicéia. Até então, Jesus nunca falou em Espírito Santo. Jesus falou em dois tipos de espíritos. Espírito de consolação e espírito da verdade. E nenhum dos dois, no contexto em que Nicéia criou a Santíssima Trindade em 325 depois de Cristo,
esse Espírito Santo que ali surgiu tem alguma coisa a ver com esses dois que Jesus falou. Então, respondendo objetiva e secamente a pergunta da nossa irmã, é uma invenção do Concílio de Nicéia, ou seja, dos padres romanos que queriam retirar Jesus da condição de judeu e trazê-lo à condição de ser agora adorado pelos romanos. Para isso, levaram Jesus à condição de ser igual a Deus, para sumir com a questão humana por trás de Jesus. Muito bom. Vou fazer a última pergunta aqui, só para concluir, então. Que você comentou bem rapidamente sobre a volta de Jesus. Teremos a volta de Jesus? Olha, é inevitável. Segundo todas as perspectivas, os hinduístas esperam o retorno do Avatar Kalki. Os muçulmanos esperam a vinda de Mahdi. Os judeus esperam a vinda do Messias, que é exatamente. Os cristãos esperam a segunda volta de Jesus. Todas as tradições antigas dos povos da América, a entender, astecas, incas, maias, que herdaram dos toltecas, todo mundo, os Hopis, os Dogões da África, os Hopis da América do Norte, todo mundo espera a vinda de um ser de fora e é inevitável, vai acontecer. E nos termos, pelo menos é isso que eles dizem, em que o próprio Jesus humano informou a humanidade e que está presente nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Estranhamente não está no evangelho de João. E como foi que ele disse? Que vai haver um dia em que todos os olhos dos viventes da terra verão vir por sobre as nuvens o Filho do Homem em toda a sua glória, ou seja, na sua condição celestial, acompanhado por suas hostes angelicais. Ponto. Isso é a volta de Jesus. E o que você interpreta que é isso? É o primeiro contato oficial dos humanos com esses seres de fora para iniciar oficialmente a reintegração cósmica da Terra ao circuito da convivência cósmica. Por isso que você fala então que Jesus voltará em uma nave. Inevitavelmente. Só que, obviamente não é Jesus. Será Rockman, a sua forma celestial, mas com a consciência de Jesus algo escaneada na sua mente. Quem viver, verá. Não é questão de crença, é viver e tocar a vida, um dia vai acontecer. Quem viver, verá. Muito louco. Esse dia eu quero estar vivo. Eu pretendo estar vivo também, por isso que eu faço jejum. Para você já receber a energia crística, é isso? E para viver mais também. Claro. Né? Para chegar esse dia aí. É verdade. Você pegar os primeiros programas, você murchou até. Não é? É que murchar parece que é um termo meio pejorativo, né? Não, você ficou mais lindo, desculpa. Você tá incrível. Não briguem, meninos. Estão bem. A gente não tá com energia crística aqui, não. Ó, o Javé atuando aqui. Um minuto. Eu eliminei excessos irrelevantes no meu corpo. Maravilhoso. Que bom. Então é o seguinte, se você agora vai ficar aquele gostinho de quero mais, deixa o like, inscreva-se, foi uma live muito maravilhosa, adquirimos conhecimento, felicidade, várias formas de pensamento incrível. Se o Sorriso quiser colocar o meu canal Alegria de Viver, você continua lá assistindo outros vídeos com a qualidade do Paranormal Experience. Não houve briga, só agora teve uma briga muito séria entre nós dois aqui. Aí eu resolvi, eu vou fazer um canal separado. Foi isso, né? E o silêncio. Então confira lá o meu novo canal, que é muito legal, Alegria de Viver, para você potencializar ervas. É muito incrível, não é? Quer fazer mais algum adendo, meu querido Alexandre? Todo mundo quer saber do Jean Valjean a data. A data da vinda de Jesus, o Messias ou os extraterrestres em naves reluzentes. A data, Jean Valjean. Vamos lá. Olha, essa data está igual a idade das mulheres que infelizmente eu não sei. Eu já, entre aspas, fui informado e isso gera um mal entendido, seja desse ser, seja do modo como a gente entende. Realmente, infelizmente, eu não sei. Mas, segundo a informação diária que esses seres enchem o saco afirmando, é o tempo das nossas vidas. Não é coisa para 200 anos, 100 anos, 50 anos, 20 anos, 10 anos. É uma coisa mais imediata. Mas, em tese, quem está vivo hoje verá. Quem está vivo hoje? Sim.
Obviamente vai ter exceção de um ou de outro, mas assim, é para os tempos atuais das nossas vidas. Então é coisa para 20 anos. Bem menos. Vai ver a volta Bem de menos, Jesus? Bem menos. Desse arquétipo que significa se isso tudo. acontecer, seja onde nós estivermos, pode estar no trono, a gente vai ter que abrir uma live na hora. Não, a gente vai ficar ao vivo. Na hora. Eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo. Como é que diz a... Não vai ser só uma visita, são várias. Não, mas a primeira vai ser um A estrondo. primeira, o que se diz, as fofocas que rolam, isso está no livro Apocalipse, porque no livro Apocalipse, um anjo subiu, entre aspas, aos céus para medir a nova Jerusalém, que seria a nave de comando de Sofia. E pela medida que lá, no livro Apocalipse, o Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento, em que existe a medida em côvados, essa nave corresponderia ao tamanho de uma metade de uma lua cheia, se ela ficar estacionada em relação à Terra, na mesma distância em que a lua se encontra. Então, se a nave do comando de Sofia estacionar em relação à Terra numa distância de cerca de 300 mil quilômetros, que é o que a lua está, ela acendendo todas as suas luzes ou se deixando iluminar pelo Sol, ela fica do tamanho da metade de uma lua cheia. Mas a medida na época era côvado. Côvado, exatamente. Isso se transformando em quilômetros. Que serão quilômetros. São 3 mil e poucos quilômetros de extensão a nave. Então, assim, todos os olhos verão. E o que é que esses seres uma nave dizem? de Que não é 3 mil só uma, não. São várias dessas arrodeando a Terra durante cerca de 9, 10 horas, para que todos os olhos vejam, para que não haja interpretações. E, enquanto isso, muito provavelmente, um tipo de mensagem em várias línguas humanas deve ser, sei lá o quê, veiculada para que todos fiquem calmos, dizendo que aquilo é só um primeiro contato, mas que não vai ter contato direto, porque, infelizmente, nós humanos ainda não somos uma família, somos desagregados. Não há um conselho representante do mundo, são diversos governos que brigam entre si e se matam. Então, esse primeiro contato é só para nós humanos sermos reintegrados à convivência cósmica. Aí, quando a gente estiver se acostumando, acontece um segundo contato, um terceiro contato, e aí as gerações que vão se sucedendo na Terra voltarão a conviver naturalmente com essas civilizações todas, e é nessa hora que os humanos poderão exercer a sua função de doadores do progresso da vida biológica para quem dele quisesse servir, inclusive o próprio Criador. Já se perguntou quais segredos o universo guarda para você em 2026? Descubra tudo com o e-book completo que revela as previsões mais precisas do ano. Com mais de 18 capítulos, inclui previsões detalhadas, rituais práticos e orientação mensal. Aprenda a tomar decisões certas, aproveitar oportunidades e alinhar-se às energias de 2026. 2026 é um ano universal 1, marcado por novos começos, liderança e inovação. Com este guia, você será protagonista do seu destino e viverá 2026 ao máximo. Não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o e-book imediatamente.